Oi gente, eu sou o Rafael, esse aqui é o Talk to Rafa Show, o primeiro, e hoje nosso convidado aqui é o Pedro, estreando esse quadro novo aqui no canal, que eu finalmente consegui fazer, trazer nossos nobres convidados aqui pra gente bater um papo muito legal. E hoje a gente estava refletindo mais cedo sobre a comparação, que é um assunto muito delicado, que está presente na vida de praticamente todo mundo, mas que as pessoas na verdade evitam falar sobre. E a pergunta que nos veio é possível não se comparar com os outros? Bom, esse aqui vai ser o papo de hoje, e aí eu te pergunto, e aí, vamos conversar? Pô, ficou melhor, ficou melhor! E bom, como de costume, antes da gente começar o nosso papo super interessante, eu vou pedir claramente para você se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, para você me seguir no Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo, e para você, se você gostar desse vídeo, você te pedir a compartilhar e curtir ele, que vai me ajudar pra caramba, vai me ajudar a crescer, e compartilhar essas reflexões, né, para mais e mais pessoas. Mas claro, eu não podia começar o nosso papo sem antes introduzir o nosso primeiríssimo convidado. Que prazer. O Pedro Gali, ele é um sociólogo, né, em formação, né, Aspirante a sociólogo. E nada mais justo que para falar de um assunto desse, juntar nossos conhecimentos de psicologia e sociologia, já que é um assunto tão amplo e tão importante para a gente discutir hoje em dia. E Pedro, a comparação é um assunto que se fala muito na terapia, né? As pessoas se comparam muito hoje em dia, é um assunto que é muito recorrente e muito forte, presente na vida das pessoas. Só que não só na psicologia, eu acho que é um fator que está muito ligado à parte cultural, né, do nosso dia a dia, aos fatores sociais. Então eu queria passar para você, para começar, para você passar a sua visão de acordo com a sociologia. Vai, introduz aí pra gente. Bem, muito obrigado, Rafael. É um prazer enorme estar aqui com você. E o assunto da comparação, ele pode ser abordado não só na sociologia, mas nas ciências sociais como um todo, a partir de diferentes perspectivas, não é? Porque a forma como ele foi abordado academicamente é bastante difícil, bastante complexa, mas trazendo uma linguagem simples, nós vemos que a questão da comparação, enquanto um assunto, talvez, das ciências sociais, surge principalmente na questão da economia, quando os principais estudiosos dessa ciência do passado viam a comparação como ou algo necessário para gerar competitividade na sociedade e fazer com que ela desenvolvesse riqueza, desenvolvesse tecnologia, né? Ou a comparação como um fruto da desigualdade social, que geraria consequências psicológicas negativas nas pessoas, geraria sobreposição de status e moral de certo grupo de pessoas em relação a outro. Então, não existe algo absolutamente correto, depende das suas convicções de justiça, das suas convicções de como de fato funciona o seu mundo, mas sim, a comparação está presente dentro das ciências sociais de diferentes maneiras. Certo, eu acho bem pontual o que você falou sobre as consequências que pode gerar num tipo de comparação, né, nos dois meios. Tanto na competitividade, que a gente pode ter a comparação como algo que vai nos inspirar a fazer melhor, né, a crescer, e que a longo e curto prazo, na verdade, né, pode gerar crescimento nas pessoas. Agora, quando essa diferença é estrondosa, assim, as consequências de, por exemplo, a geração de inveja, a geração de impotência, ela pode gerar numa pessoa um questionamento de: será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo ter aquilo que essa pessoa tem? Será que as condições vão me favorecer? E muitas das vezes obstáculos se põem no caminho dessa pessoa a partir do momento que isso se instala na cabeça dela. E bom, nesse âmbito das diferenças, a gente pode destacar o seguinte: muitas vezes a gente se compara com pessoas, por exemplo, na nossa mesma carreira, que já estão muito lá na frente, ou pessoas que foram bem-sucedidas em algo que a gente quer parecido. E isso muitas vezes mais desmotiva do que motiva, né? Só que se parar pra pensar, a gente deixa de levar em consideração duas coisas. Primeiro, os nossos próprios passos, nosso ponto da história, da nossa própria história, e o esforço que aquela pessoa teve para chegar onde ela chegou. Então, a gente considerando isso, a gente passa a enxergar que um passo de cada vez a gente vai alcançar aquele ponto ali, e a gente talvez não devesse pensar tanto assim como uma distância, dar essa distância toda para aquela outra pessoa que já chegou lá, né? Porque ela um dia esteve no meu lugar. O que você acha disso, assim, de acordo com o seu ponto de vista?
Cara, isso é interessante porque, bem, a nossa sociedade, ela é feita de aparências, né, cara? Muitas pessoas consideram o nosso modelo de vida como a sociedade do espetáculo. O que mais vale é parecer, não é ser de fato. Então, a gente, por mais que uma pessoa que a gente veja e ou se inspire ou tenha algum tipo de inveja, ela seja algo incrível, o que mais importa pra gente é o que ela parece ser, né? Porque parece que ela atingiu isso naturalmente, sem que ela se esforçasse, sendo que não. Sendo que se a gente parar para analisar isso friamente, é aquela velha parábola do iceberg, né? A gente vê a ponta, a gente não vê por tudo que a pessoa passou para chegar até lá. E como você falou, desculpa te cortar, de parecer que a pessoa chegou lá naturalmente, tem aquele muito papo do dom, né? A pessoa que ela tem um dom. E quando a gente diz, né, aquela pessoa, nossa, ela canta muito, ela tem o dom para cantar, você quase que desmerece todo o esforço que a pessoa teve para chegar lá. Exatamente. Né? Sim, claro que pessoas podem ter uma facilidade, né? Mas se você fala isso, você tira todo o caminho que a pessoa percorreu até lá, né? Não, e por mais que ela de fato tenha um dom, por mais que ela de fato seja boa com isso, tenha uma tendência a ser melhor que a média nisso, ela merece o reconhecimento por ter tido a expertise de trilhar os caminhos corretos para chegar até onde ela chegou, de fazer os contatos certos, de participar dos cursos, dos programas corretos. Então, ela certamente tem muito merecimento aí. E os caminhos incorretos também. De fato. Porque a gente também tem que pensar que as pessoas também vão errando, né? A gente aprende muito errando, então pensar que a gente também, essas pessoas que chegaram lá e tomaram decisões incorretas, e com resiliência e aprendizado, elas foram se moldando até chegar onde chegaram, também é importante. Eu não vejo tanto, mas eu acho interessante artistas, às vezes, que na hora de inspirar os outros falam isso. Não, eu fiz muita coisa errada para chegar aqui, mas foi com isso tudo que eu aprendi que eu cheguei. Eu nunca esqueço, por exemplo, do rei do basquete, né, o Michael Jordan, que fala que ele errou milhares de cestas. Milhares, de forma humilhante. Mas só por isso ele se tornou o melhor. E isso é algo bastante inspirador. A própria história da lâmpada, né, que descobriram-se inúmeras maneiras de como não fazer a lâmpada funcionar para descobrir uma para funcionar. Então acho que é disso que se trata também, né, a gente reconhecer todo o caminho que é necessário a se percorrer com calma, né, com o devido esforço e tempo, e que a gente tem que trilhar ele para antes só observar, só objetivar o ponto final, né? E por mais que de fato existam pessoas que nascem, por exemplo, com muito dinheiro e que têm o seu caminho facilitado, a gente deve visar se inspirar nos exemplos reais de pessoas como nós, porque nem todo mundo que está no topo hoje nasceu em berço de ouro. Eu acho que é nisso que a gente tem que se inspirar principalmente. Com certeza. E bom, vale ressaltar também, antes da gente ir para o próximo ponto, mais um detalhe muito importante, que é como a gente está se comparou nessa pandemia. Como eu falei no vídeo anterior, cada um teve sua forma de lidar e cada um superou obstáculos ou não, outros ficaram mais parados, muita gente amadureceu, seja psicologicamente, seja fisicamente, cada um lidou da sua maneira. Eu acho que pode ter sido um ponto muito forte de que pessoas se compararam com outras. Nossa, aquela pessoa se adaptou tão bem no home office. Aquela pessoa, o emprego, nem perdeu o emprego, porque teve esse fator ainda, né? Perder essa condição financeira. As pessoas provavelmente se compararam de alguma maneira. Então, eu vou frisar, como eu frisei da outra vez, cada um lidou de uma maneira. Todos temos condições diferentes, psicológicas, famílias diferentes, financeiras diferentes. Então a gente tem que levar isso em consideração e saber que da maneira que você conseguiu fazer, tá tranquilo, tá tudo bem. A gente tem esse tempo ainda que vai terminar e o posterior para a gente continuar a crescendo de alguma maneira, a de alguma forma recompensar esse tempo que passou, né? E evoluir com isso da maneira que a gente for capaz de fazer. E continuando nessa palavra da capacidade, eu queria falar com você, Pedro, sobre o que você mencionou, sobre como a comparação se aplica em diferentes contextos dentro das ciências sociais. E um deles que eu acho bem interessante a gente falar sobre é, por exemplo, no sistema educacional e de trabalho. O que você tem a dizer sobre isso, cara? Cara, isso é de fato algo muito estudado dentro da sociologia, dentro das ciências sociais como um todo, porque, bem, assim como eu mencionei que a nossa sociedade ela é considerada por muitos estudiosos a sociedade do espetáculo, a sociedade do parecer, não do ser necessariamente, o nosso sistema educacional de trabalho é voltado para isso também. Ele é essencialmente competitivo, né? Desde a escola nós tiramos notas maiores ou menores, temos mais reconhecimento nos cursos que passamos na universidade ou menos. Dentro da faculdade, nós precisamos manter as notas para conseguir bons estágios, boas oportunidades de
monitoria, iniciação científica e etc. E as pessoas que se destacam nesse sentido acho que são consideradas de maior sucesso, né? E as pessoas que às vezes não têm uma aptidão tão grande acadêmica ou para certas disciplinas do ensino médio, ou que não passam para determinados cursos mais renomados, elas acabam tendendo a se comparar de forma negativa. E não só se comparar, mas a sociedade as compara também, sabe? Poxa, você tem tanto potencial, por que você não vai fazer um curso que é mais difícil de passar do que esse que você quer, sabe? Caramba, esse aluno ele só tira nota baixa em matemática, em física, o que seja, ele não vai passar para uma universidade boa, sabe? Então esse tipo de coisa acontece muito dentro do sistema de educação e do trabalho também, como você mencionou. Trabalho, se você não tiver um currículo melhor, você não consegue o melhor salário. Se você não tiver o melhor salário, você é menos bem sucedido que o teu colega de trabalho. Se você tem um cargo inferior a ele na hierarquia, você é pior que ele. Então isso está completamente presente cotidianamente na nossa sociedade. E é engraçado falar como isso é presente dentro das nossas próprias famílias com os outros, como você falou, de que pessoas que comparam desde criança. Tem pais que falam, nossa, fulano tirou uma nota muito boa, por que você não está ali também? Né? O seu filho chegou a uma colocação, por exemplo, quarto lugar da sala, por que você não é o primeiro? A gente tem a comparação com os filhos dos outros. E qual é o valor que a gente tem em relação a isso? Né? Tipo, a gente é medido por um padrão, a gente sabe menos, né? Como você falou, por exemplo, no exemplo de matemática, será que a pessoa não vai passar no vestibular porque não é boa em matemática ou física? Mas a gente tem múltiplas inteligências, né? Alguém que pode ter um talento extraordinário para a arte, mas é péssimo em matemática, né? E aquela pessoa é totalmente desvalorizada. Então, dentro desse ambiente, você tem não só as crianças na escola, né, os adolescentes no ensino médio, ou os adultos no trabalho, essa comparação nossa, né, de querer ser mais capaz, como de outras pessoas apontando na nossa cara, né? Ah, pô, você devia estar bem igual aquele outro lá. Mas a gente também não sabe, tipo, como é que tá aquele outro lá e, pô, qual é o meu valor na verdade, né? Sim, exatamente. E agora, entrando numa reta final do vídeo, eu acho que é importante a gente parar para pensar que existem duas visões principais sobre a comparação, que é a inveja, de um lado, e a inspiração do outro lado. Antes de eu falar um pouquinho da visão psicológica, você tem algum ponto a ressaltar sobre isso? Bem, eu acho que, enquanto uma questão cultural, quando a gente sente inveja, muitas vezes é porque existem razões específicas, sabe? Normalmente a inveja vem do fato de você não ter um status social tão grande quanto aquela pessoa dentro do sistema de educação ou de trabalho, ou você não ganhar tanto dinheiro quanto ela no emprego de vocês. Então, nesse sentido, a cultura favorece a geração de inveja em muitas pessoas. Só que depende das pessoas também terem uma visão diferente acerca disso, né? Se aquela pessoa ganha mais que eu, mas ainda assim é uma boa pessoa e eu sei que chegou lá por mérito, poxa, por que eu vou ter inveja dela? Eu posso me inspirar nela, conversar com ela, para saber o que ela fez quando estava no meu ponto e o que eu posso fazer para atingir, para chegar um pouco mais perto do meu objetivo. Entende? Eu acredito que seja isso. Perfeitamente. Eu acho que, complementando o que você falou, né, mas por um outro ângulo, a inveja ela é um fator muito que ele aponta em nós alguma coisa. Eu acho que se a gente sente inveja, algum motivo tem. Mas não é um motivo nem sempre no outro, é um motivo que está na gente. E nem sempre ele se restringe ao que a gente não tem, e não só ao que a gente quer ter também. Mas é importante a gente pensar, olha, eu estou sentindo inveja. Por quê? O que isso significa em mim? Né? Uma situação de conhecido meu que teve inveja de um outro aluno da mesma turma, né, num curso que ele estava fazendo, porque esse aluno tinha mais contato com o professor do que ele. E aí ele pensava, nossa, será que ele vai chegar a alcançar mais porque ele tem mais contato com o professor? Ele falou comigo o seguinte: eu acho que isso reflete em mim o quanto que talvez eu não esteja me dedicando nesse curso. Então, eu acho que a gente percebendo dentro de nós o que significa essa inveja, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tirar de construtivo dela para tomar uma atitude, se movimentar, né? Porque a partir do momento que a gente está se movimentando para aquilo ali, pelo menos menos inveja você vai sentir. Não que você não sinta, não que você não se compare. E ainda tem o fato da inspiração, né? Muitas vezes olhar um ídolo, alguém famoso, alguém que foi muito bem sucedido, a gente pode ter pra gente, caraca, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero chegar lá. Como é que essa pessoa fez? Você pode
buscar isso. E aí isso vai ter um efeito mais de motivação do que de impotência, né? Uma sensação de capacidade. Eu consigo chegar lá. Se ele chegou, eu posso chegar também. Eu acho que nesse sentido... Agora, assim. Eu acho que nesse sentido a grande questão é, ao invés de você simplesmente reclamar por reclamar e arranjar justificativas para você não ter o que aquela pessoa tem, ou não ser o que aquela pessoa é muito mais produtivo você parar e refletir. Dentro das minhas condições emocionais, familiares, financeiras, atuais, o que eu posso fazer para me mover rumo a atingir o status, os resultados dessa minha inspiração ou dessa pessoa que me gerou algum incômodo. E tendo noção de que é cada um no seu tempo. Então, tipo, vão haver lutas no caminho, vão haver obstáculos, e aquela pessoa também chegou. Então, o que eu posso fazer hoje? Um passo de cada vez, como eu já falei antes. E no tempo que tiver que ser, mas sem parar. Sem parar, que é importante. O movimento gera movimento, né? A inércia está aí. O movimento gera movimento, se você não faz, não vai continuar fazendo. Então, é importante ter isso em mente também. Né? Ter essa inspiração e esse movimento. Mas, bom, olhando aqui, vou responder uma pergunta que um dos nossos seguidores no Instagram mandou para mim no direct, que é: como que a gente pode ter a comparação de uma forma menos nociva, né? Ele falou que a gente pode... Ele usou até menos tóxica também, né? Como que a gente pode ter... porque, pelo que a gente respondeu no começo, não dá para não ter, né? Não dá, infelizmente, mas como que ela pode ser menos destrutiva? O que você acha? Eu acho que a minha é completamente nesse sentido que a gente explicou agora, né? Eu acho que a inveja só vai ser algo essencialmente destrutivo quando você aceita simplesmente reclamar, sentir o incômodo e reclamar, certo? Porque cada vez que você reclama, você vai estar se colocando mais para baixo, vai estar se comparando mais negativamente com a pessoa e vai estar mais aceitando a sua condição de pior em relação àquela pessoa que você criou na sua cabeça. Eu acho que quando você para de reclamar e passa a ver dentro das suas condições atuais o que você pode fazer, como você pode agir, essa inveja, esse sentimento tóxico, ele vai diminuindo cada vez mais, porque você vai estar valorizando objetivamente o seu crescimento e utilizando aquela pessoa muito mais como uma referência e não como alguém que te causa de fato um incômodo destrutivo. Aí, eu acho que essa responde bem. E essa seria uma boa conclusão, né? É o que você falou aí. E assim, os sentimentos, as nossas emoções, eles falam muito mais da gente do que dos outros. Então, é algo que a gente pode ressaltar aqui, né? A gente buscar referências através dessa possível comparação, mas buscar inspiração. A gente descobrir por quê, o que significa essa comparação, né? O que indica da gente, e o que a gente pode melhorar, né? Ter esquecido de algum ponto? Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, bom, eu acho que finaliza bem o nosso primeiro vídeo aqui com o nosso ilustre convidado aqui, e que outros venham mais, a gente fale de mais assuntos que complementem mais a vida de todo mundo. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu gostei. De novo, se inscreva no canal. Se você não for, manda para o máximo de pessoas que você conseguir, que você sente que também passam por esse tipo de problema, não, né? Que passam por essa questão, né? Que se a gente colocar um problema, até pior, né? A gente colocar como algo a ser superado. E a gente consegue superar isso tudo, né? Conseguimos. Então, Façam terapia. Façam terapia. Façam terapia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Gratidão e... Espero estar aqui mais vezes. Estará. Caralho!